boa tarde. Está no ar o consultório do Porto Canal. Seja muito bem-vindo. Já sabe que este é o programa de saúde aqui do nosso canal. Vamos então, nesta primeira parte, falar do rastreio visual nas crianças. A importância que é detectarmos cedo possíveis problemas que as nossas crianças possam ter nos olhos. É meu convidado para esta primeira parte. Vem do Instituto CUF, o Dr. Vasco Miranda, é oftalmologista pediátrico. Muito bem-vindo, Dr. Muito obrigada por estar aqui em direto connosco no consultório a falar de um tema tão importante. Vamos alertar todos os pais que nos ouvem, não é, Soutor? Exatamente. Muito bem, vamos tentar então que nesta primeira parte fique a saber tudo sobre, de facto, a importância de estarmos atentos aos pequenos sinais nos olhos dos nossos filhos, das nossas crianças. Na segunda parte, convido a participar em direto. Nessa altura, as questões são colocadas pelos telespectadores, como é habitual. A especialidade desta tarde é pneumologia. Vou receber o professor José Alves. Já sabe que deve então inscrever-se para participar. É muito simples, basta ligar através do número de telefone 22 953 8525. Se preferir, temos um e-mail à sua disposição, consultório@portocanal.pt. Pode enviar também para lá as suas questões ou as suas opiniões, aquilo que quiser partilhar connosco. Posto isto, vamos então começar por perceber, Dr. Vasco Miranda, vamos começar por perceber o nosso olho, a estrutura, o funcionamento do olho, para depois percebermos como é que se dá a visão, não é? Que são coisas um bocadinho diferentes. Uma coisa é ter olhos para ver, outra coisa é perceber o que se está a ver, literalmente não é? ver, exatamente. Portanto, aqui é importante para perceber porque é que é tão importante rastrear problemas na infância, perceber que o nosso sentido da visão não está completamente desenvolvido quando nós nascemos. Portanto, a criança tem um sentido de visão extremamente diferente daquilo que vai ter quando for um adulto, não só porque o olho ainda está em desenvolvimento, todas as estruturas do olho ainda estão em desenvolvimento quando se nasce, como mas também, outras partes do corpo, não é? Mas também porque o cérebro, a parte do cérebro que vê, a parte do cérebro que interpreta a imagem também está em desenvolvimento. Certo. Portanto, um bebê quando nasce provavelmente consegue distinguir os contornos da face da mãe, consegue distinguir o penteado que ela tem pela forma, mas não distingue ainda a cor, não distingue detalhes da face. Se a mãe cortar o cabelo ou colocar óculos, ele provavelmente já não percebe que é a mesma pessoa. Mas rapidamente, nos primeiros meses de vida, tanto por alterações do olho como do cérebro, a visão vai-se modificando e vai melhorando. Vai melhorando porque a capacidade para distinguir detalhes vai melhorando porque a capacidade para distinguir cores também vai melhorando. O campo visual também vai aumentando, a capacidade de distinguir contrastes também vai aumentando. Portanto, e isso evolui de forma muito rápida nos primeiros meses de vida, mas continua a evoluir até aos 8, 10 anos de vida. Portanto, lentamente a visão vai melhorando. Portanto, no início há quase um arranque rápido, digamos assim, mas depois é quase um processo mais lento, que estabiliza por volta dos 8 a 10 anos. Portanto, temos que, para falar do rastreio, deve ser feito antes. Mas vamos ainda aos bebés. É sempre uma curiosidade e é quase um mito falar sobre o que é que os bebés realmente veem e depois cada um dá a sua opinião, mas de facto os bebés têm mais percepção do que visão, não é? Portanto, eu até trouxe uma imagem, se puderem passar. Vamos pedir ao nosso realizador, aqui está. Portanto, nós não sabemos exatamente o que é que eles veem, mas podemos estimar, tendo em conta a forma como o cérebro recebe a informação que lhes é transmitida. Portanto, nós podemos estimar que quando eles nascem, eles veem formas, veem os contornos... Será aquela primeira imagem à esquerda, certo? Que é a primeira imagem de todas, recém-nascido. Percebem o contorno da face da mãe quando estão a amamentar, percebem o contorno das imagens. E rapidamente, ao longo dos primeiros meses, a qualidade da imagem melhora muito. Começam por ver, em termos de cores, o verde e o vermelho, o azul é uma coisa que vem mais tarde, a nitidez também vai melhorando, o contraste vai melhorando, portanto, rapidamente, ao longo dos primeiros 6 meses de vida, a visão melhora bastante. Eu vou pedir desculpa ao doutor, porque eu sou um caso de quem vê muito mal. Aquela última imagem nítida é 6 meses, é o que diz? A última imagem de todas é o de adulto. Aí já é adulto. E antes disso temos a dos 6 meses de idade, que até parece bastante semelhante. Mas, surpreendentemente, dos 6 meses de idade para o adulto vai uma diferença muito grande. Um adulto que tenha 10 décimos, que é o que nós consideramos uma visão normal. 10 quê? 10 décimos. 10 décimos, sim. Vamos assumir que essa é a visão normal. Uma criança nos seus 6 meses de idade é capaz de ter 1 décimo. Portanto, ou 1 a 2 décimos. É capaz de ter 10% daquilo que será considerada a visão normal no adulto. Portanto, isto é importante porquê? Porque quando um pai ou uma mãe vê a sua criança de 18 meses, digamos,
que consegue ver o avião no céu, consegue ver o pássaro a voar, consegue ver uma formiga no chão, pensa que a criança já tem uma visão normal. Mas na realidade terá 2 décimos, 20% do que vai ter quando for adulto, ou 3 décimos. Mas são bons indicadores? É um muito mau indicador, porque ela vê ainda muito pouco e é até o normal para a sua idade. Mas o pai e a mãe acham que a criança tem uma visão E daí normal. não procuram saber, é isso? E daí que, se ela aos 6 anos ainda fizer conseguir identificar o pássaro, conseguir identificar o avião, conseguir identificar os pais à entrada de uma sala, eles acham que a visão deles é normal, mas se calhar eles só veem 3 décimos ou 4 décimos, e isso é fora do normal para uma criança de 5 anos. É isso que o traz cá. Exatamente. É essa a importância... A importância de rastrear crianças que mesmo para os pais parecem ter uma visão normal. Porque é difícil, não é? É difícil É muito difícil. para um... Com pouca visão consegue-se fazer muita coisa, e uma criança, particularmente uma criança, Porque se habitua, é isso? nunca teve melhor. Exatamente. Não tem termo de comparação, Com não é? pouca visão consegue fazer muita coisa, coisas que os adultos consideram que é perfeitamente normal. E não suspeitam que haja uma alteração. O que é que isso acontece? O nosso cérebro adapta-se àquela imagem, não tem termo de comparação e, portanto, acha cérebro, que o mundo é assim. Quando só tem isto para trabalhar, faz o melhor que pode. Um adulto que de repente perde a visão de 10 décimos para 5 décimos fica muito aflito, porque estava habituado a ter uma coisa e de repente perdeu-a. Mas uma criança que nunca teve melhor, consegue aproveitar muito bem essa imagem, consegue se orientar no espaço, consegue brincar, encontrar os brinquedos e tem um comportamento visual normal, sendo que se calhar a visão não é o normal para a sua idade. Certo. Portanto, mesmo uma criança que pareça normal pode não ter a visão normal para a sua idade. Soutor, e está-nos a querer dizer o quê? Que todas as crianças devem ser rastreadas ou que, de facto, não podemos rastrear toda a gente e temos que fazer quase algum tipo de exercício em casa para perceber se devemos rastrear os nossos filhos ou não? Todas as crianças devem ser rastreadas. Muito bem. Todas. Cedo, portanto, não devemos esperar pela idade escolar? Não, todas as crianças são rastreadas mal nascem. Certo, Portanto, no isso berçário, é um princípio, certo. No berçário, certo. Começam logo a ser rastreadas pelo pediatra. O pediatra. E esse diagnóstico pode nos dar o quê? Esse rastreio pode nos dar o quê? Esse rastreio detecta-nos logo patologias extremamente graves que podem interferir marcadamente na visão. Como uma catarata, um glaucoma, uma cicatriz da córnea, uma infecção que tenha sido adquirida durante a gravidez. Portanto, coisas extremamente graves são detectadas logo à nascença pelo pediatra. E ao longo das primeiras consultas, seja no pediatra, seja no médico de família, Sim. que vão decorrendo para ver se a criança está a crescer, está a desenvolver bem, são feitos pequenos exames ao olho, pelo pediatra ou pelo médico de família, que também rastreiam esses problemas graves. Nesta altura, o pediatra é suficiente, ou seja, não Pediatra precisamos ou médico de família no primeiro ao ano, especialista. Exatamente. No primeiro ano eles sabem o que devem fazer para detectar as coisas graves. No primeiro ano? No primeiro ano. Que é quando fazemos consultas muito regulares. Exatamente. Depois começamos a relaxar um bocado, digamos assim. Se tudo estiver a correr bem... Só devemos levar os nossos filhos uma vez por ano. Começa-se a intercalar, não uma vez por ano, mas começa-se a intercalar mais. Não é com um ano, já não me lembro, só eu recordo-me. A partir de um ano já não temos que ir com tanta Já não é com tanta frequência, mas ainda não é com uma vez por ano. Ainda não? É mais vezes que isso. É mais vezes ainda. De qualquer forma, por essa altura, entre o ano e os 2 anos, Sim. já é importante fazer uma avaliação por um oftalmologista. Aí já devemos ir à especialidade. Aí é importante, porque... O que é que vai procurar o especialista nesta altura? A alteração mais frequente que afeta a visão nesta idade são erros de graduação. Erros refrativos. Erros refrativos. Precisar de usar óculos para ver melhor. 35% das crianças em Portugal usam óculos. Porquê é que isto acontece? Porque a percentagem de erros refrativos é muito alta e está a aumentar. Porquê, Soutor? Há causas que possam determinar isto? Há teorias de que ou nós estamos a fazer um melhor trabalho a diagnosticá-las e a diagnosticá-las. É verdade. Portanto, até agora estariam muitas subdiagnosticadas, não é? Provavelmente. Também há a teoria de que as exigências visuais que nós temos nas últimas décadas têm induzido o aparecimento de erros Como refrativos. assim? Falamos de... Esforços visuais ao perto muito prolongados. Há a teoria de que esses esforços visuais ao perto possam induzir erros refrativos, a necessidade de usar óculos. Também há a teoria de que passar pouco tempo exposto ao ar livre, estar muito tempo dentro
de casa, de uma sala de aulas, que também possa induzir erros refrativos. Nós não percebemos bem porque é que isto acontece. Há algumas teorias. Mas sabemos que há uma ligação a essas... Mas estatisticamente as coisas estão associadas. São assim. A questão das consolas, de verem muito tempo de televisão, no nosso tempo era a televisão, agora já não é tanta televisão, são os tablets, os telemóveis. Já tive aqui no programa muitos especialistas que consideram que não têm qualquer problema. Gostava de saber a sua opinião. Devemos expor as nossas crianças desde cedo? Acaba por ser um estímulo ou acaba por ser prejudicial? Isso é uma questão de bom senso, porque não há prova nenhuma que nos diga que a exposição à televisão ou a tablet é nocivo para o olho ou para outras coisas. O que nós sabemos é que se a pessoa está demasiado tempo a fazer determinada coisa, é tempo que poderia estar a fazer outras, que poderia estimular outras capacidades. Certo. Nós não queremos mas isso uma não criança. É só as crianças, não é? Todos nós. Mas em particular as Nas crianças, porque uma criança de 2 anos que passa 4 horas por dia em frente a um tablet, poderia estar a passar esse tempo a estimular a coordenação motora, a fazer outro género de brincadeiras. Portanto, não é tanto pela parte da visão, mas pela parte do desenvolvimento em geral. Daí o bom senso, devemos Exatamente. dosear, sabemos que não podemos evitar, porque todas as crianças hoje em dia estão habituadas não é? À tecnologia, é o futuro ou já é o presente. Também não precisamos entrar em exageros, mas não devemos... Exatamente, moderar. É moderar, precisamente, fazer as coisas... Soutor, vamos então ao rastreio. Disse-nos que nessa altura, portanto nessa altura ainda cedo, devemos fazer, toda a gente deve levar o filho a um especialista para rastrear. Esse rastreio passa pelo quê? O que é que o Soutor já me disse o que é que procura? Procura sobretudo erros refrativos, mas de que forma é que isso é feito? Portanto, nós com uma série de exames até relativamente simples conseguimos facilmente determinar se a criança tem algum tipo de erro refrativo, ou seja, se a luz que nós estamos a incidir no olho está a acertar no sítio certo, se a imagem que o olho está a receber é nítida ou não é nítida. Mesmo que a criança ainda não fale, mesmo que a criança não seja capaz de colaborar connosco e dizer-nos se consegue ver bem ou não, nós conseguimos determinar se a criança precisa ou não precisa de óculos. Para além disso, também excluímos patologias que não erros refrativos, vendo o fundo do olho, vendo a pressão ocular. Já nessa idade? Já nessa idade. Começamos a rastrear outras coisas que não são tão frequentes, mas que também podem acontecer. A mais frequente podemos dizer que é a ambliopia? Portanto, a ambliopia é um conceito um bocadinho mais complexo. Então. A ambliopia é o que acontece quando o nosso cérebro, a parte do cérebro que vê, não é adequadamente estimulada. Portanto, se a parte do cérebro que vê não é corretamente estimulada, não se desenvolve para conseguir ver os 100%, os 10 décimos. Isso geralmente acontece porque a pessoa precisa de usar óculos, ou porque tem uma pálpebra mais caída, ou porque tem algum problema no olho que fez com que esse olho não fosse adequadamente estimulado. Sim. Mas a ambliopia é essencialmente um processo neuronal, é um processo do cérebro. Pode ser provocado por um problema no olho, mas é um processo no cérebro. É o cérebro que não está a ver corretamente. Mas é o oftalmologista que o vai tratar ou não? É o oftalmologista que vai tratar, exatamente. É o oftalmologista geralmente que diagnostica a ambliopia e que trata a ambliopia. O médico de família e o pediatra podem perceber que a criança não está a ver bem. Mas encaminham. Mas não sabem qual é a causa e não sabem se há ambliopia. Quando encaminham para a especialidade, nós vemos qual é a causa, vemos se pôr óculos melhora e se mesmo com os óculos não melhorar, é sinal que já há ambliopia. É sinal que o cérebro não se desenvolveu totalmente e que não está a conseguir ver os 100%. E como é que se trata nesse caso? Portanto, nesse caso, nós temos que corrigir o que causou a baixa visão, por exemplo, óculos ou um estrabismo, e, quando necessário, temos que dar uma ajuda extra, forçar esse olho que está a ver pior, tapando o olho que está a ver melhor, forçando o cérebro a utilizar aquilo que está a ver pior. Portanto, o objetivo do rastreio precoce é impedir que se chegue à ambliopia. Claro. É conseguir garantir que o cérebro é corretamente estimulado e que nunca chega e isso a desenvolver só se consegue se de facto houver esta preocupação em rastrear as crianças precocemente. Exatamente, esse é o grande objetivo. É a grande mensagem aqui do programa, não é? É tratar antes de aparecerem os problemas. Prevenir. Em vez de tratar.
tratar os problemas antes de eles tornarem problemas no maiores, cérebro. Exatamente. Maiores. É verdade que o Sr. não nos especificou erros refrativos, mas quando falamos de erros refrativos, falamos da miopia, do estigmatismo. Hipermetropia e astigmatismo. São nomes vulgarmente conhecidos, as pessoas já percebem mais ou menos o que é. É ver mal ao longe, se nos quiser explicar rapidamente, só para ficarmos todos a entender. Portanto, miopia, os sintomas clássicos é uma pessoa que consegue ver muito bem ao perto, mas ao longe vê tudo desfocado. Certo. A hipermetropia, que é o meu caso, é o seu caso. Infelizmente. Infelizmente não, o meu é pior, que eu vejo mal ao longe e ao perto. Pronto, depois a hipermetropia, se for uma coisa muito ligeira, é compensável com o músculo que nós temos dentro do olho. Que se chama? Há um músculo que foca ao perto e que, se for só um bocadinho de hipermetropia, ele também consegue focar ao longe e, portanto, a pessoa consegue ver bem ao longe e ao perto. Mas à medida que a hipermetropia aumenta, a capacidade para esse músculo compensar esgota-se. E então aí a pessoa começa por ver mal ao perto e depois eventualmente também vê mal ao longe. Certo. Portanto, a hipermetropia é assim. Uma hipermetropia muito elevada, a pessoa vê mal ao longe e ao perto. Uma hipermetropia moderada poderá só ver mal ao perto. E o astigmatismo é um bocadinho mais complexo, porque o astigmatismo deforma a imagem. A imagem fica deformada. Há partes da imagem mais nítidas que outras. É um bocadinho difícil de explicar porque envolve conceitos de óptica complexos, mas basicamente tudo o que for detalhes finos, seja ao longe, seja ao perto, a pessoa com astigmatismo vê mal. Normalmente eles cruzam-se ou não? Muitas vezes cruzam-se. Pode haver astigmatismo com hipermetropia, astigmatismo com miopia. Só não pode haver a miopia com a hipermetropia porque são opostos. Ok. São opostos. Mas a miopia e o estigmatismo podem andar de mãos dadas. A miopia e o estigmatismo e a miopia e a hipermetropia. É verdade que pais miúpes ou pais com erros refrativos têm tendência a poder ter filhos com os mesmos problemas, ou seja, temos aqui uma dose de hereditariedade no que diz respeito aos erros da visão? Claramente uma carga genética. Portanto, famílias que têm muitos elementos com miopia têm a maior probabilidade de ter filhos com miopia. Famílias com muitos elementos com hipermetropia têm a maior probabilidade de ter filhos com hipermetropia. Portanto, estes serão os primeiros a dever ter os tais cuidados com os rastreios, ou não? Esses têm a obrigação de estar mais sensibilizados para isso, exatamente, porque o risco dos filhos virem a precisar é maior. Não é infrequente vermos uma família de 2 pais e 3 filhos, todos eles precisando de óculos, todos eles terem o mesmo tipo de graduação. Portanto, é comum. Muito que isso comum. aconteça. Os óculos podem tratar, ou seja, estes pequenos míopes podem ser adultos sem problemas de visão ou não? Ora bem, existe um mito de que os óculos vão fazer o erro de graduação desaparecer. Nós estamos convencidos que os óculos não influenciam de que forma é que o erro refrativo vai evoluir. Não temos nenhuma prova de que eles influenciem nem para melhorar, nem para piorar. O que é verdade é que nós não usamos óculos para fazer o erro refrativo desaparecer. Portanto, nós quando prescrevemos óculos é para a criança desenvolver-se como é suposto, é para a criança ver adequadamente. Não prescrevemos óculos para fazer o erro refrativo desaparecer. Portanto, não é uma forma de tratamento? É uma forma de tratamento no sentido de desenvolver a parte do cérebro que vê, não é uma forma de tratamento para fazer o erro de graduação desaparecer. Não podemos fazer nada para que isso aconteça? Não é uma questão de exercícios, nem de óculos, não é uma coisa que a gente consiga tratar, fazer desaparecer. Vai garantir que a criança desenvolva todas as suas capacidades? Exatamente, vai garantir que a criança tenha o potencial máximo de visão. Que isso é importantíssimo, porque sabemos que crianças que veem mal e não são diagnosticadas, mesmo no rendimento escolar, aliás, deve ser das maiores causas de fraco rendimento escolar, deve ser a falta de visão. Bom, eu não sei se é a maior causa, mas é uma causa importante. Uma causa importante. E daí que muitas vezes se descobre na sala de aulas. Portanto, muitas vezes são os professores a alertar os pais de que alguma coisa se passa porque a criança não consegue ver as letras, troca os números, não consegue ver Aí já há sinais, as crianças aí já dão sinais. O pescar os olhos, doutor, há alguns sinais que nos podem indicar que a criança tem problemas em ver, por exemplo, ao longe? O sinal mais clássico é semicerrar os olhos. Exatamente. Semicerrar os olhos faz com que a visão melhore
em relação àquilo que... Nós sabemos bem que isso é. Os miúpes sabem muito bem. Portanto, é clássico os miúpes fazerem assim para conseguirem distinguir. Eu ganhei uma ruga por causa desse esforço que nós miúpes temos que fazer. É algo que para nós é muito... a mim é muito familiar essa expressão. Mas de facto é um sinal de que algo está mal. Isso é um ótimo sinal, de se me cerrar os olhos. Um fraco sinal é aproximar-se muito da televisão. Porque todas as crianças querem se aproximar muito da televisão. Portanto, não é significado, não é sinónimo que vejam mal? Não, porque uma criança de 2 anos só não se aproxima da televisão se não conseguir lá chegar, porque senão ela quer chegar lá e tocar. É o fascínio das luzes e tudo, não é? Eles querem saltar lá para dentro. Portanto, geralmente é um fraco indicador. Não quer dizer que não aconteça, a criança ver mal e aproximar-se muito da televisão. Também pode ter a ver com a audição, por exemplo. Pode ter a ver com a audição, mas geralmente as crianças saudáveis querem saltar para dentro da televisão. É verdade. Portanto, é um fraco indicador. Portanto, se me cerrar os olhos, é um bom indicador. Uma criança que esfregue muito um olho e seja sempre o mesmo olho, muitas vezes está a ver mal desse olho. Portanto, uma criança que esfrega sempre um olho e é sempre o mesmo, também não vai ao outro, atentas, certo. É estranho. Mas a maior parte das vezes não há sinais, e é esse o problema. Pois é. A maior parte das vezes não há sinais. E daí o rastreio. Ou quando dá sinais, já estamos já numa é muito fase, tarde. Exatamente. Já a criança é velha, entre aspas. Já a criança está em idade escolar e já é mais difícil tratar o olho preguiçoso, a ambliopia. Recuperar aquilo que foi perdido, não é? Exatamente. O desenvolvimento que foi perdido. É comum ter estas patologias nos 2 olhos ou não? É frequente ter nos 2 olhos, não é tão frequente, pode acontecer no máximo 1/5 dos casos, só ter num. E isso é mais prejudicial, porquê? Porque aí não há sinais nenhuns. Se a criança só tiver problemas num olho, tem visão normal do outro, faz tudo aquilo que é preciso, identifica as coisas ao longe, identifica as coisas ao perto, não há quaisquer queixas, ninguém dá para ela. Porque há uma compensação. Porque só com o olho ela consegue ver tudo. O não ter este olho pode dificultar-lhe um bocadinho a aprendizagem a medir distâncias, Sim. Profundidade, alguns tipos de desportos, mas a não ser que alguém lhe tape o olho, depois tape o outro. Isso é um bom exame, se ele já tiver idade para perceber. Para responder de forma fiável. Sim, se taparmos, pelo menos eu sempre fiz esse exame, é verdade que é assim que se pode detectar. Esse exame é absolutamente essencial. Não é? E geralmente é feito no rastreio que se faz no pediatra e no meio de família. Eu não sei se é de estar a falar consigo, estou a ver muito pior, mesmo com lentes, estou a perceber. Isto deve ser psicológico. Talvez. Estamos a falar de fraca visão e eu parece que estou a ver péssimo. Mas não é nada, é só da conversa. Mas também é um truque que os pais podem fazer em casa. Não estou a dizer para não irem ao pediatra nem ao oftalmologista, mas podem despistar assim. É uma coisa importante porque às vezes só se descobre aos 7 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, quando por acaso alguém tapou um olho e percebeu que afinal não via o outro. Por brincadeira ou porque entrou uma areia e estava a tapar este olho, descobriu que o outro não via. É uma coisa... Portanto, ainda acontece todos os dias. Muito bem, queremos antecipar tudo isso, queremos que os pais levem as crianças o mais cedo possível, de preferência ao Instituto CUF, o doutor, por exemplo, está lá, e lá com certeza que tem tudo aquilo que é necessário para rastrear as crianças como deve ser, obviamente. Exato. Doutor, falar de lentes de contacto é precoce no que diz respeito a crianças, as crianças ainda não têm maturidade para saber manusear estas lentes. O problema das lentes de contacto é cumprir as regras de higiene e conseguir tirar e colocar sem provocar lesões na superfície do olho. Quando é mesmo necessário, nós podemos pôr uma lente de contacto a um bebê. Quando fazemos uma cirurgia de catarata congénita e não podemos ainda pôr uma lente dentro do olho, porque o olho ainda é muito pequenino, frequentemente pomos uma lente de contacto na superfície do olho e treinamos os pais em como tirar e colocar, cumprir as regras, mas não é uma coisa que façamos por rotina, portanto é uma coisa que fazemos só quando é absolutamente necessário, por causa dos riscos de infecção, dos riscos de mau manuseamento, dos riscos de a criança sentir-se mal, de sentir alguma ferida na superfície do olho e não se queixar. Portanto, esses riscos fazem com que nós só prescrevemos lentes de contacto quando percebemos que estamos perante alguém que é extremamente responsável, que vai cumprir as regras e que se alguma coisa estiver mal, ela queixa-se. Portanto, isso a partir, falamos já de uma idade mais avançada. Depende muito... Adolescência... E depende do adolescente. Pois. Portanto, isto não é uma questão física que nos limita. Certo. Quando é que podemos Poderíamos colocar em crianças? Poderíamos colocar em crianças. É uma questão de
ter a maturidade para cumprir as regras de utilização de uma lente de contacto. Muito bem. Soutor, há alguma destas patologias que possa levar as crianças à cegueira? Muitas, infelizmente. Extremamente raras, mas infelizmente muitas. E até as mais frequentes nem são as coisas gravíssimas como as cataratas e os glaucomas. Até o mais frequente é simplesmente ter muita graduação de um olho e não ser detectado de forma atempada e tratado de forma atempada. Portanto, corremos esse risco também. Corremos perfeitamente. Portanto, uma criança que não tenha graduação deste lado e que deste lado tenha 5 dioptrias de hipermetropia, vai ter uma visão provavelmente correspondente à cegueira legal, se não for tratado na idade adequada. Muito bem, então uma última mensagem, Sr. Doutor, temos que ir embora, uma última mensagem aos nossos telespectadores. Vamos rastrear as nossas crianças o quanto antes? Por favor, seguir sempre o conselho do pediatra e do médico de família, rastrear entre 1 e 2 anos e voltar a rastrear antes de entrar para a escola primária. Essencial para detectar e tratar estes problemas atempadamente. Muito bem, Dr. Vasco Miranda, muito obrigada pela sua presença aqui no consultório. Muito obrigada. Prazer. Vamos fechar esta primeira parte. Relembro que daqui a pouco recebo o professor José Alves, é pneumologista. É com ele que vai poder tirar dúvidas logo a seguir a este curto intervalo. Até já.